Candidato, o senhor foi secretário também da CEPRO, conhece um pouco mais do setor primário, e uma das propostas, inclusive, fala sobre investir no setor primário como uma fonte de geração de renda e emprego. Eu queria falar sobre investimentos no interior do estado do Amazonas. Como é que a gente consegue produzir através de políticas agrícolas e também falando de sustentabilidade? Bom, primeiro é preciso concluir o zoneamento econômico ecológico, que foi iniciado há 20 anos atrás, o Amazonas nunca concluiu e o estado do Acre concluiu em 2 anos. É vergonhoso que um estado que detém o maior painel de biodiversidade do planeta Terra não tenha concluído, por inércia dos governantes que se sucederam ao longo do tempo, todos eles, um zoneamento econômico ecológico que garante a definição, a clareza, a certeza das cadeias produtivas de cada município e de cada região, onde deverão ser carreados os respectivos investimentos. Então você tem municípios onde a agricultura familiar é predominante. Vocês têm regiões onde a pesca é mais abundante, como no Alto Solimões, no Médio Solimões, o próprio Purus. Então, uma área mais próxima do Baixo Juruá. Enfim, você mapeia e você foca investimentos, tanto no microprodutor como nas parcerias público-privadas. O senador tem que levantar essas questões. A Amazônia é muito conhecida e muito importante como uma floresta em pé que protege o nosso planeta, o nosso clima. Mas é preciso também colocar para os estrangeiros, para os fundos de investimento, que não dá para investir só na conservação ou na preservação. É preciso investir no ser humano, nas pessoas que estão dentro da floresta. Esse foi o grande erro de obstaculizar de forma completa, de atrapalhar o Fundo Amazônia nas suas ações. Bastava ter condicionado que o Fundo Amazônia investisse em projetos de desenvolvimento sustentável. Eu estive lá em Carauari e vi um frigorífico de 4 milhões de reais que contou com o apoio de recursos do Fundo Amazônia e é uma atividade que vai ajudar a gerar emprego e renda, está já ajudando para os ribeirinhos de Carauari. É nessa direção que a gente tem que ir, incentivar o cooperativismo, preparar e educar o nosso povo para trabalhar mais unido e vocacionar e transferir tecnologia. Nós temos aqui, por exemplo, Itacoatiara, com uma imensa quantidade de áreas degradadas, que no passado foram áreas de pecuária. Precisamos ter investimentos em programas de mecanização, para que essas áreas se transformem, por exemplo, em áreas de produção de milho. E isso requer investimentos do governo federal em parceria com o estadual. Para que esse milho? Para a gente baratear a ração do peixe. Então, a gente precisa começar a fazer a política de mostrar para o povo onde tem problema e solução. Hoje, os políticos gostam de mostrar problema e se autoelogiar, dizendo que tem a solução que eles não implementaram quando estavam no poder. Ora, se nós temos questões básicas do setor primário que precisam ser resolvidas, vamos investir nelas, regularização fundiária, modificar o perfil do crédito, ampliar o PRONAF e o FNO para o Amazonas, porque o Pará fica com quase todo o dinheiro, apoiar o cooperativismo de crédito, porque ele pode estar presente em todas as cidades e facilitar, ampliar os recursos para assistência técnica e extensão rural, focar na educação e na extensão para as famílias poderem viver melhor e não esquecer que os produtores, agricultores também dependem de saúde e de educação. E para você convencer um fazendeiro a ele mudar a forma atrasada, destrutiva da natureza com que ele tem a sua pecuária, você tem que desenvolver com ele um pacote tecnológico de manejo rotacionado, você tem que ensiná-lo que a preservação das águas é um ganho para a propriedade, portanto é um ganho econômico. É todo um modelo, né, de mudanças que, infelizmente, os nossos políticos nem gostam de discutir, né? Nenhum deles foi agricultor familiar. Eu fui agricultor, ainda do tempo da enxada, do roçado, do machado. Eu sei o que é sofrida a vida do agricultor. E eu sei como ele é pouco valorizado. Porque nós estamos aqui, todos nós, do cameraman, de vocês jornalistas, eu candidato, todos nós estamos, por quê? Um agricultor ou um pescador colocou alimento para nós nos alimentarmos. E até nos vestimos. Então, a agricultura tem que ser prioridade na pesca e a pesca em qualquer pauta de qualquer senador decente que represente o Amazonas ou qualquer estado do Brasil. Candidato, vou pegar deixa aqui que você falou, investir na educação para o agricultor. E o senhor foi secretário de Educação, levantou, quem acompanhou a sua carreira sabe que o senhor levantou sempre essa bandeira da educação, só que o senhor esteve à frente da secretaria por menos de um ano. Isso. O que deu errado? Bom, eu fui atingido pelo maior complô que houve político contra mim naquele momento, pela ameaça que representava os interesses de vários grupos
os 581.500 votos que eu obtive na eleição para o Senado. No momento que eu entrei na Secretaria de Educação, fui boicotado por todos os lados, dentro do governo, fora do governo. Diversos partidos olharam e miraram Luiz Castro para que ele não prosperasse na SEDUC e fosse, de fato, fulminado politicamente. Foi uma guerra hercúlea. Eu passei mais tempo recebendo acusações e me defendendo, eu passava mais tempo do que podendo fazer a gestão. Mesmo assim, eu consegui implantar o núcleo psicossocial da SEDUC, que não tinha, com assistentes sociais e psicólogos integrando o processo, fazer que o programa de saúde na escola saísse de uma única funcionária que até faleceu, a guerreira Delta, na Covid, para ter uma equipe que trabalhasse o programa de saúde na escola. Eu consegui resgatar o Prêmio, que é um programa que eu implantei quando era secretário de produção, em conjunto com a secretaria. Todas essas pautas positivas não apareciam, só apareciam acusações. Todos os contratos que eu fiz de boa fé. Todos foram aprovados pelo Tribunal de Contas. Mas eu deixei um legado que tenta obscurecer. Em apenas 7 meses na SEDUC, eu implementei o programa de coordenação. Não havia na SEDUC uma coordenação das escolas de tempo integral. Nós melhoramos a qualidade da alimentação da escola de tempo integral, que antes tinha caramujo, cabelo, mosca, barata, que era servido junto com as comidas das crianças. Nós conseguimos, portanto, em pouquíssimo tempo, iniciar processos estruturantes importantes como o planejamento. A SEDUC não tinha e ainda não tem um verdadeiro departamento de planejamento. E nós iniciamos a construção desse departamento de planejamento. Agora, tudo que eu fazia de bom, a nossa equipe não aparecia. E eu adoeci de tristeza, porque acusar uma pessoa que nunca recebeu uma propina na vida de um empresário de ser corrupto é algo que atinge a alma da gente. E aí eu hoje coloco o meu patrimônio, estou colocando o meu patrimônio dos meus filhos, da minha mulher, e estou desafiando os outros candidatos, aqueles que hoje estão no auge do poder, a mostrar o patrimônio que eles amealharam ao longo da sua trajetória política, eles, sua esposa e seus filhos, para o povo comparar quem é honesto e quem não é honesto. Eu quero que o senhor Omar Aziz explique o patrimônio dele e da sua esposa e dos seus irmãos ao longo da sua vida pública. Eu quero que o senhor Arthur Vigílio mostre o patrimônio dele, da sua esposa e dos seus filhos. Eu quero que o Coronel Menezes faça o mesmo, mas não é eu que quero. O povo tem que ver quem é honesto e quem não é. Eu vivi dos meus salários durante toda a minha trajetória pública como prefeito, como secretário e como deputado. Tudo que nós adquirimos foi a prestação, eu e minha esposa. Eu não estou com nenhum filho empregado, não tenho nenhum filho empresário, não montei nenhuma empresa. Então, eu tenho a consciência tranquila e posso olhar para cada um de vocês e dizer, eu não engano vocês, eu realmente trabalho na política com honestidade, porque para mim política não é para enriquecimento pessoal. Política é para servir a sociedade e buscar promover o bem comum. Candidato, em 2018 o senhor foi candidato a senador pela Rede, né? Na época, junto com o então candidato Wilson Lima a governador. Hoje, o senhor é candidato pelo PDT. O que mudou nesses 4 anos? Naquela ocasião, o senhor foi o terceiro mais votado, por muito pouco não conseguiu se eleger. O que mudou nesses 4 anos? Mudou muita coisa, né? Nós tivemos a pandemia, os problemas não foram resolvidos, mas eu não tive nenhum problema com a Rede Sustentabilidade. A questão é que a Rede se tornou um partido com menor capacidade de inserção, inclusive nos programas de televisão. Não tem disponibilidade de tempo eleitoral. Então, se eu fosse candidato pela Rede, eu simplesmente não teria nenhum minuto na Rede dos programas que são apresentados em época de campanha. Os recursos da Rede também são menores. Eu tive, portanto, uma opção por um outro partido que me honra, porque é o partido que Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e Jefferson Pérez aqui no Amazonas estiveram à frente. Então, o PDT é um partido com uma visão trabalhista, mas, ao mesmo tempo, com uma visão de desenvolvimento econômico e de nacionalismo. E eu me identifico com o ideário do PDT, e o PDT hoje também já traz uma preocupação socioambiental que é fundamental para a gente desenvolver a Amazônia com sustentabilidade. Candidato, a gente está se aproximando do fim da nossa entrevista, restam 2 minutos e 22 segundinhos, segundo as minhas contas. Sim. Vou abrir esse espaço para que o senhor faça as suas considerações finais. Bom, primeiramente agradecer a Rede Amazônica, eu vim aqui, acompanhei sempre muitos programas e tenho uma admiração muito grande pelo Dr. Felipe Dal, saudoso Felipe Dal, por tudo isso que ele ajudou a construir com a ajuda de Milton Cordeiro e de outros parceiros. Eu quero dizer a você que a candidatura do Luiz Castro não é uma candidatura
pessoal. Eu poderia continuar na minha zona de conforto, estava trabalhando na Fundação Amazônia Sustentável, um trabalho social, técnico, não político, mas eu senti a convocação para honrar os 581.500 eleitores que confiaram em mim na última eleição, sem eu ter comprado um único voto, sem eu ter feito nenhuma promessa descabida, sem eu ter montado equipes. Eu venho aqui agradecer e dizer, por vocês e por muitos outros amazonenses que têm sido enganados ao longo de décadas, eu venho para o Senado da República, para representar as mulheres, para representar as crianças, que os políticos, a maioria deles não quer nem saber porque não votam, mas para mim é fundamental. Eu venho aqui também para representar os jovens, porque os jovens hoje estão com seus sonhos frustrados, com suas expectativas cada vez mais difíceis de serem alcançadas. Eu venho para representar aquelas pessoas que hoje sonham com dias melhores. Eu não vou revolucionar o mundo sendo senador, mas eu vou ser a sua voz. Você vai ver ali um cara que tem honestidade de propósito, defender o agricultor, defender o motorista de Uber, defender o professor, defender o profissional de saúde tão injustiçado que ontem teve essa ameaça de perder o seu piso salarial por uma decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal, para defender as pessoas que no dia a dia honram com dignidade e sustentam a si próprias e as suas famílias. É isso que o Amazonas precisa, um Amazonas que é grande, de um senador que seja uma pessoa realmente dedicada a desenvolver as nossas potencialidades e a respeitar o ser humano. O meu número é um número muito fácil. Da outra vez, chegamos quase perto. Agora é ano de Copa do Mundo, é hora de marcar o gol. E eu peço o teu apoio para o escasso senador 1, 2, 3, desta vez. Candidato, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, candidato.